vou começar aqui. Logo a gente percebe que no momento que a gente aumenta essa taxa de deformação, a gente tem, então, um aumento também na curva de escoamento desse aço, tá? Digamos que a gente tem tensões e deformações aqui, né? A deformação plástica a gente vai considerar como epsilon e tensão como sigma aqui, né? Se eu aumento a taxa, se eu tenho uma taxa de deformação aqui de 0,1 segundos a menos 1 aqui, tá? Ela vai ter essa determinada tensão aqui, né? De escoamento plástico, né? Isso aqui no estado de compressão, de tensões compressivas, tá? Na conformação que eu vou explicar para vocês depois, tá? Vou fazer um exercício. E o momento que aumenta essa taxa de deformação, então eu vou ter, principalmente em trabalho a quente, justamente porque vários mecanismos de aumento de discordâncias e a eliminação dessas discordâncias ocorrem no trabalho a quente, né? O trabalho a quente, ela faz com que essas discordâncias se realinhem novamente, né? As discordâncias lá que eu falei que elas se acumulam nos contornos de grão, através do mecanismo de recristalização, elas acabam novamente se reordenando nessa estrutura cristalina. E isso faz com que abaixe a tensão. Só que se você aumenta a frequência para deformar plasticamente, você vai aumentar a diferença de uma taxa determinada de deformação plástica para um ponto, de uma velocidade da ferramenta para outra no trabalho a quente. Então, se você aumenta a velocidade de deformação no trabalho a quente, por exemplo, depois eu vou mostrar melhor para vocês isso, tá? Você vai aumentar, vai ter essa diferença da taxa de deformação vai ser muito maior do que no trabalho a frio, por exemplo, tá? Então, quando eu mostro uma curva assim que tem uma diferença de 100, 200 megapascal de diferença na tensão, é o mesmo material, só está variando a temperatura, no caso ali do processo. As duas são as mesmas temperaturas, temperatura constante, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisa, tá? A deformação plástica, a taxa de deformação, ela varia, tá? Ela vai variar, nesse caso, e a temperatura sempre vai ser constante, tá? Para a gente definir essas curvas, tá? Essa taxa de deformação é o que a gente está variando aqui, tá? Essa variável vai dar esse delta sigma aqui, justamente pelo esse mecanismo de acúmulo de discordâncias que existe tanto no trabalho a quente quanto no a frio. Só que a grande diferença do trabalho a quente é que existe a restauração da microestrutura, a aniquilação dessas discordâncias aí, tá? Para a criação de novos caminhos, novas fronteiras, né? Novos contornos de grão, né? Que abaixa a energia, né? Interna desse sistema aí pelo mecanismo de recristalização. Mas eu não vou detalhar isso aqui agora, é só para mostrar para vocês que a taxa de deformação é importante, porque ela varia essa tensão durante a deformação plástica, tá? Dependendo da velocidade que você aplica a esse processo, certo? Entendidos aí essa ideia? Bom, acho que não tem ninguém ouvindo? Ou alguém está ouvindo? Eu fiz uma sim, professor. Tá. Sim. Tá bom. Então tá. Vamos lá. É importante, eu repasso esses conceitos para vocês, porque é muito importante para depois vocês conseguirem resolver os problemas que vão ser propostos, tá? Então é interessante vocês entenderem esses conceitos básicos, tá? Vamos lá. Daí tem as deformações equivalentes também que eu passei para vocês, né? Que a deformação equivalente, normalmente ela se aproxima da deformação principal. A deformação principal, né? É a deformação que você aplica num determinado estado de tensão, né? Digamos que o sigma 1 aqui, essa tensão ε3 aqui, tá? Né? E a gente está aplicando, então, uma força só nessa direção, né? Então, a gente teria, supostamente, um estado de tensão uniaxial, né? O que não é bem verdade, né, na conformação mecânica. Geralmente, quando a gente trabalha com conformação mecânica, a gente define a deformação verdadeira como a deformação do somatório e das raízes dessas deformações, né? Como a gente está vendo nessa equação aqui da deformação equivalente. Então, na verdade, é o somatório ao quadrado, né, das deformações em todas as direções, triaxiais, no caso, né, vezes 2/3 sobre a sua raiz quadrada, né. Então, a gente, por essa equação aqui, a gente calcula, na verdade, as deformações que são aplicadas na conformação mecânica, tá? Que vocês vão ver comigo depois num exemplo que eu vou realizar ali de cálculo, tá? Bom, da teoria da plasticidade aqui vocês já estão vacinados de ver, tá? Você sabe quando o material é dúctil, você sabe quando é um material frágil, né? Vocês aprenderam isso em propriedades dos materiais, em mecânica dos sólidos, provavelmente também alguma coisa. Então, eu não vou falar de novo sobre esse slide. Aí, aqui é importante, porque vem essa questão
da teoria da plasticidade, né, que vocês têm que entender que existem alguns critérios de instabilidade mecânica, que é o critério, por exemplo, de Consideré, né, que eu fiz um exercício de cálculo para vocês, né, na última aula, para decompor, então, esse critério, para a gente interpretar matematicamente de onde é que vem esse critério, que significa nada mais, nada menos que esse valor de N, que é o parâmetro de encruamento, ele é igual a deformação máxima ou a tensão máxima que é aplicada nesse material antes que ocorra a sua estricção, tá? Então, quando ocorre a estricção, digamos aqui num ponto, né, o material então está empescoçando, né, como a gente fala, né, na linguagem aí, técnica, né, ele está criando então essa... que horror esse desenho! Um empescoçamento nessa peça, né, ou nesse material que está sendo testado mecanicamente, né, e então ocorre então uma deformação na espessura, tá? Então o parâmetro N é a habilidade que esse material possui, de deformar longitudinalmente, né, a um ponto que e manter as dimensões, todas as dimensões constantes no caso, né? Como eu falei da lei da constância do volume, né? Então, o material que mais respeita esse conceito, né? Esse conceito, então, de deformar em todas as direções proporcionalmente, tá? Ele vai, por consequência, ser um material que tem uma habilidade de deformar plasticamente maior, né? Então, a ideia do critério de Consideré e desse parâmetro N de encruamento nas equações de Holomon aqui, né? Que esse aqui é um exercício que eu quero que vocês vão resolver comigo isso aqui em prova também, provavelmente. Vou dar alguma coisa parecida com isso aqui, envolvendo outros aspectos da conformação, para aplicação, né, no caso, desse conhecimento, que vocês vão conseguir ter, então, através desses parâmetros aqui. É claro que eu vou considerar os materiais como isotrópicos e lineares, né? Então, para a gente conseguir, então, modelar analiticamente esses processos, né, na verdade, então, é sempre uma aproximação, a gente não consegue deixar exato a previsão, né, dos mecanismos, né? Isso é muito complicado, né? Isso é uma coisa que a gente realmente tem que trabalhar, então, com a teoria dos cristais, né, da plasticidade. E é bem complicado esse assunto, é um assunto à parte aí da nossa área de conformação. A gente tem uma pincelada aqui, vocês vão ver depois, mas é uma parte bem mais complexa e tem que ser tratada em outra disciplina, tá? Que geralmente é na pós-graduação, né, que eles passam isso aí para nós. Não sei se é a mecânica aqui na UFSC passa. Mas o que acontece? Esse parâmetro N, no caso, ele é um parâmetro que realmente ele vai definir vários aspectos, né, várias características da habilidade que esse material tem que deformar. E o parâmetro K, só para lembrar para vocês, né, isso aqui é só uma retomada que a gente já viu, né, é o nosso coeficiente de resistência do material. Então, aqui ele vai estar relacionado com os limites elásticos que esse material, as propriedades elásticas que esse material tem já, da sua natureza, né, física, das suas ligações interatômicas, né. Então, um material aí que tem uma liga, né, átomos de ferro aí com elementos substitucionais no seu interior, da sua estrutura cristalina, né, digamos aí o ferro carbono aí com aço, com microligantes, né, com ligas, né, microligantes com elementos intersticiais substitucionais, a gente vai conseguir elasticamente melhorar as propriedades desse material e, por consequência, ter maiores propriedades mecânicas, tá? Para que ocorra lá o limite de escoamento plástico dele, tá? Então, esses coeficientes, eles têm que estar bem afinados na cabeça de vocês. Também falei de outras equações que podem ser usadas também na conformação, né? E do trabalho quente aqui de Henry-Spittel, que é uma equação que a gente utiliza o trabalho quente porque o valor de M3 aqui nesse parâmetro é um parâmetro que envolve a taxa de deformação do material que eu falei para vocês, que no trabalho quente é muito sensível, né? Então, por isso que aborda-se, né, para trabalho equações analíticas, né, modelos analíticos para trabalho quente, utilizando essa equação de Henry-Spittel ao invés de Holomon, por exemplo, tá? Daí falei o exemplo para vocês, lá, básico, e terminou a aula, mas aí esse exemplo aqui, então, eu deduzi matematicamente o critério de Consideré. Deixa eu descartar aqui antes de começar a nossa aula 3. Deixa eu ver
Aqui é um exercício que eu vou fazer com vocês depois. Eu fiz aqui um exercício de tração. Agora eu mudei a cor da tela porque fica melhor para a gente ver. Aqui, ó, exercício de Holloman. Né? Então, a gente vê aqui, a gente na última aula, então, a gente deduziu, a gente resolveu um problema para encontrar os valores do coeficiente o parâmetro de resistência desse material, né? E também a habilidade desse material deformar plasticamente sem que ocorra restrição, a perda de espessura, né? Então, o parâmetro N, né? O coeficiente de encruamento, né? E aqui é a restrição, deformação N, aqui, coeficiente de resistência, e deduzir, né, pelos critérios de instabilidade mecânica ali, pela equação, utilizando a equação de Ludwig-Hollmann, né, a gente provou, né, matematicamente que N é igual a EV, né, que é a deformação ali máxima, como foi dado, da força máxima desse material antes que ele perca, então, as suas propriedades, foi de 30%. Isso equivale para nós um critério de 0,26, um parâmetro de encruamento de 0,26. Então, eu fiz toda essa dedução matemática aqui, igualando-se, né, tensão verdadeira e tensão de engenharia, né, e encontrei a nossa equação que representa aqui, né, a equação de Ludwig-Hollmann, né, de Hollmann aqui, tá? Essa equação aqui. Aí, entrei na planilha do Excel lá para vocês, lá, a gente fez lá uma planilha do Excel, coloquei aqui para epsilon pontos, né, 0, o 0,1, 0,2, etc. E a equação em y aqui, que seria nosso sigma, né? Dessa equação aqui, sigma v, está escrito aqui, né? E esse valor de y aqui dava 50, 60, 70 megapascal lá e gerava uma curva, né, que representava justamente o encruamento plástico, né? Dessa chapa aí que a gente fez no exercício, tá? E a gente achou lá o parâmetro N lá, e a gente percebeu que em todas as respostas ali de deformação plástica, essa função analítica aqui, né, exponencial analítica, né, isso aqui, se vocês forem colocar ela em y, é igual vamos ver, a x ao quadrado, seria isso aí. É uma função exponencial, né? Se a gente for ver aqui, ó, ela tem a mesma representação de uma função exponencial matemática, tá? Então, x é ao quadrado, nesse caso aqui, né, seria, ou a n, né, é valor, né, exponencial, sendo que a nossa exponencial seria o nosso valor do critério de Considéré. Então, a gente consegue converter essas funções aí, e ver analiticamente as propriedades reológicas que esse material tem, né, para deformar plasticamente. E a partir desses dados, dessa curva aqui, a gente pode alimentar softwares de simulação computacional, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou mostrar aqui um exemplo aqui que eu tinha já, mas eu não consegui mostrar na última aula. Mas vou mostrar agora, aproveitar aqui o anexo, já para mostrar para vocês que é interessante isso aqui. Que a gente consegue, então, aplicar para entender. Aqui é um exemplo que eu fiz sheetform aqui, por um processo de estampagem, tá? De embutimento de uma panela aí, tá? A gente fez eu fiz um modelo de um embutimento de uma panela, tá? Primeiro eu vou dar essa vista em 2D, bidimensional para vocês aqui. A gente tem um campo de deformação plástica aqui nesse material. Essas são as matrizes, aqui o punção e o blank, aqui assim azul é o blank, né? E a matriz inferior e superior, né? Então a gente fez aí eu fiz uma demonstração aqui, né? Mostrando então aonde está deformando plasticamente, né? A gente pode ver aqui nessas regiões, né? Azul, mudando essa coloração aqui do mapa de deformação, onde está perdendo em espessura essa chapa, e essa perda de espessura nessa chapa dentro dessas paredes, né, das matrizes, ela vai depender justamente desse valor de N que eu passei ali para vocês, tá? Aqui no caso é um material um alumínio 5052 comercial. Isso aqui é uma estampagem de uma latinha de Skol, tá? De cerveja. É o primeiro processo de embutimento que tem, tá? Vou colocar aqui numa geometria mais visível para vocês, ó, tirar as matrizes aqui, ó, seria, né, é uma estampagem, então aqui ela perdeu a espessura, ó, como tá vendo a deformação efetiva, é equivalente aqui, né, na parede do material, né,
e teve uma perda de espessura um pouco menor nos raios do próximo ao raio do punção, que isso é interessante, é bom isso aí, na verdade, porque isso aí vai nos permitir maiores deformações nesse material aí, da sua parede, né, da sua espessura, porque se você afina o raio demais aqui, você acaba gerando falhas nessa região aqui, até tem um critério de falha aqui, essa região aqui, ela começa a ficar vermelho no mapa. A primeira parte que vai deformar aqui por um critério de dano é essa região aqui, ó. Por quê? Porque provavelmente nessa região aqui é a região onde teve maior deformação equivalente plástica. A gente vai ver aqui, ó. Próximo, né? Provavelmente aqui tem um acúmulo de tensões e também teve essa deformação da espessura, né? Nessa chapa aqui, nessa região. Então aqui a gente vai encontrar provavelmente o estrangulamento, a fratura dessas chapinhas, né? Quando elas estiverem sendo embutidas dentro de um processo, tá? Então, isso aqui é só um exemplo de aplicação, tá? Do entendimento dessas manipulações analíticas aqui que a gente viu, né? Para vocês entenderem a importância desse processo aqui na conformação mecânica. A gente tem esse entendimento das curvas de escoamento aplicadas, né, na conformação plástica, certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a aula 3. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a lei da continuidade, tá? Na conformação e sobre o trabalho de conformação. Ambos são importantes, tá? Nesse trabalho, nesse aspecto aqui da conformação, porque, por exemplo, a lei da continuidade, na verdade, né? Ela é uma lei... ela vem, na verdade, da lei da constância do volume, que eu abordei com vocês lá, de Poisson, dessas deformações de direções, se ela está sendo deformada longitudinalmente, transversalmente, a deformação tem que ser igual, né, a longitudinal, tá? Uma vez que a soma, então, das três deformações principais ela é igual a zero, então a soma das três taxas de deformação nesse processo aqui, elas também têm que ser igual a zero, tá? E é justamente isso que está mostrando aqui nessa equação, certo? Então, basicamente, nós podemos relacionar isso aí com alguns processos de conformação, tá? Que é os processos de trefilação, de laminação. Como vocês estão vendo aqui, tem um processo de trefilação, ó, pessoal. Essa aqui é bem o esquema típico de um processo de trefilação. E eu falei para vocês da importância do modelo analítico, né, de Holomon aqui, né? Vezes deformação verdadeira sobre N, justamente porque essa tensão sigma aqui, né, 1, 0 aqui, ó, ela vai ter um limite de escoamento e uma deformação máxima até determinado ponto. Porém, nos processos de trefilação, se você não atinge o limite máximo dessa deformação a determinado ponto aqui, ó, que vai depender do ângulo dessa matriz, né, e da abertura, né, desses raios aqui, do ângulo de abertura dessa matriz para o fio, né, a fieira, no caso. Se você não diminuir demais excessivamente, né, essa deformação aqui, possivelmente a resposta à entrada da taxa de deformação desse ponto aqui, indo em sequência para outra fieira, para a próxima fieira, onde não atingiu-se ainda o limite crítico, aqui nesse ponto aqui a sua taxa de deformação vai ser maior, né? Opa, desculpa, é o contrário aqui. É maior, né, do que da entrada desse processo. Deixa eu só apagar aqui. E isso isso no aspecto prático é muito importante para várias aplicações, tá, na conformação de metais. Quando você vai laminar quente na cearia uma chapa, né, uma chapa aí que passa por um rolo, né, laminador, para fazer a sua redução da sua espessura, né, ela vai entrar com uma velocidade X e vai sair para o próximo rolo, para a próxima passe de laminação, numa velocidade Y. E essa velocidade Y é maior do que a velocidade X ali naquele ponto ali. E esse controle da taxa de deformação é justamente para você não ter o problema de que essa parte da saída, né, que está indo para o segundo rolo de laminação, quando for entrar nesses dois rolos, né, ela não entrar numa velocidade muito alta, que seja diferente da velocidade de rotação desses rolos, né? Porque a velocidade de rotação desses rolos elas têm que estar em equilíbrio com a velocidade que esse material está passando dentro daquela esteira, tá? Porque se caso contrário acontecer dessa chapa ter uma velocidade maior que a velocidade que esses dois rolos que estão
levando para o segundo passe de laminação, for muito diferente, não forem síncronos, né, uma sincronicidade adequada, essa chapa ela vai acabar empenando ali, né, e vai acabar ocorrendo um acidente que pode ser fatal, dependendo da situação ali do processo. Eu tenho alguns vídeos na internet que mostra um acidente que tem exatamente mostrando esse exemplo aí da falta de sincronia na laminação, mas eu vou deixar lá para a aula de laminação para mostrar esse exemplo aí para vocês, então. Mas, enfim, a ideia é a mesma, tá, pessoal? Na lei da continuidade para a lei da constância do volume, tá? Então, a gente tem lá que as velocidades no final, elas têm que ser constantes em cada ponto. Então, tem que ter esse sincronismo, né? Para que a gente consiga fazer processos de trefilação e de laminação, por exemplo, que são processos aí estacionários, né? Então, a gente está vendo aqui que conforme a gente vai aumentando, diminuindo a espessura desses fios aqui, a gente está aumentando a tensão de escoamento desse material. Por exemplo, eu deformo na primeira parte da deformação, aí eu simplesmente acabou o primeiro passe aqui, tá? Primeiro passe, né? E o que acontece? Quando ele vai para o segundo passe, esse material ele já está encruado, ele já tem uma característica mecânica diferente do que a da primeira curva. Então, a equação aqui de escoamento dessa chapa ela já vai ser diferente, porque a sua tensão, seu limite de resistência vai ter aumentado nesse ponto, tá? Esse limite de resistência, por ele ter aumentado, a gente vai ter, então, um aumento das tensões de escoamento desse material para o segundo passe, que é a tensão sigma 2 aqui para o terceiro, para o sigma E3 aqui, 2 no caso, né? Então, vocês estão vendo que a tensão ela está aumentando, e se você vai ver, ela aumenta numa característica linear, ela aumenta linearmente conforme os passes de deformação plástica. Conforme você vai aumentando o encroamento, a deformação ela vai, então, essa tensão ela vai aumentando linearmente, tá? Tensão 0, 1, 2 e 3, conforme o passe que você está dando ali para o processo, seja ele de laminação a frio, ou de laminação no geral, ou de trefilação nesse caso aqui. Então, é muito importante esse conhecimento também, tá? Então, a gente vê que é uma unidade de medida que ela nos dá em metros cúbicos por segundo, tá? É uma medida de vazão aqui, tá? Essa vocês estão vendo aqui a vazão pela área, né? Que nos dá, então, a velocidade ao cubo, né? Desse processo, tá? E a partir dessa ideia, então, se a gente já tem a ideia de que as tensões, elas vão aumentando conforme a gente vai deformando plasticamente, né? Esses aços, né? Na deformação, a gente vai ter, então, como agora partir para a ideia do conhecimento, né? O conhecimento do trabalho de conformação. Lembrando a vocês que o trabalho é uma unidade de energia sobre a unidade de volume, no caso, né? Energia multiplicada por uma unidade de volume, que vai nos dar uma unidade de trabalho, que é newtons por newtons milímetros, né? Ou watt, ou newtons, joules por segundo, newton milímetro por segundo, ou newton por milímetro por segundo, se a gente for considerar um processo de evasão, né, ali, um processo estacionário, tá, que pode nos dar uma unidade de eficiência energética no processo, tá, ela é representada, então, né, por essas equações que estão mostradas para vocês aqui em detalhe, tá. A ideia, assim, do trabalho, qual é a principal importância, né, da gente entender sobre o trabalho de conformação mecânica? Que a gente vai determinar a capacidade da ferramenta, né, que a gente está usando para conformar esses materiais. Então, entendendo o trabalho de conformação, a gente consegue também estimar a capacidade de energia que essa ferramenta tem que produzir, né, para deformar esse material plasticamente. Então, é uma resposta intrínseca, né, aí. Então, a gente vai determinar a capacidade que essa ferramenta tem que ter para deformar plasticamente esses materiais que estamos conformando, metálicos, tá? E a gente vê nessa figura aqui, uma compressão simples, a gente consegue deduzir a partir dessa compressão simples essa expressão, né? Vocês estão vendo ao lado aqui, né, de trabalho, né? Que é, então, né, a derivada do trabalho é igual a força vezes a derivada do deslocamento, né? Então, a gente sabe que a força é tensão vezes a área, aqui nesse caso, né? Para provocar a deformação plástica, e a gente sabe que a área dá em milímetros por quadrado, e a nossa tensão newton por milímetro quadrado, né? Então, a força é newtons aqui, né? Então, pela constância do volume, a gente consegue deduzir, tá? Pela variação de altura aqui, usando a constância do volume, a área, né, vezes a altura inicial é igual à área final vezes a altura final.
né, a gente consegue, então, deduzir a equação do trabalho, por diferenciação aqui nesse caso, a volume, que é igual a um volume, né, a área inicial vezes a altura inicial dividido pela a altura instantânea, né. Isso aqui é para uma compressão de um cilindro aqui, ó. Vocês vão ver depois o exercício ali, como calcular as deformações equivalentes, né, na deformação de um cilindro, certo? Então, a gente faz o quê? A gente calcula a área, né, dessa curva de escoamento aqui, plástica, ó. Quando a gente já está trabalhando aqui com vários graus de deformação, a gente tem vários graus de tensão, né, como a gente está vendo na figura aqui, nessa ilustração aqui, né, à esquerda, no inferior aqui. E vocês estão vendo, então, que a tensão 0 para a tensão 1 nesse processo ela é menor do que a tensão 1 para a tensão 2, né? E o trabalho de conformação é a área total dessa curva de escoamento plástico aqui. Prestem bem atenção nisso aqui. Isso aqui, quando foram fazer a prova, semestre passado, não entendiam de onde é que eu estava tirando o exercício. Então, prestem atenção nisso aqui, tá? No que é o trabalho de conformação e qual a importância, tá bom? Aqui temos, então, que a tensão verdadeira para se calcular um trabalho de conformação, nesse caso, quando a gente quer determinar, então, a energia total, né, para a deformação desse material, da estampagem dessa chapa, do forjamento dessa engrenagem, da laminação desse lingote, nós temos que calcular a tensão verdadeira média. Isso é uma aproximação, tá, pessoal, matemática, não é uma coisa exata, mas vai ajudar muito a vocês produzirem, projetarem equipamentos com as dimensões adequadas, né, para que tenha os momentos, né, de inércia, a força mecânica necessária para que a gente consiga fazer esse processo. Então é importante vocês terem esse entendimento aqui como engenheiros mecânicos, né. Que a tensão verdadeira média nesse processo, então, ela é o somatório de todas as tensões verdadeiras que foram calculadas durante os passes de deformação plástica desse material, ok? Isso aqui, então, é uma média, né, que você estima aproximadamente. E a partir desse sigma VM aqui, você põe sigma VM aqui, que é igual, depois da integração de sigma V vezes DH sobre H, integral, né, pelos limites de altura de deformação desse cilindro, você consegue, então, ver que o trabalho ele é deduzido como a tensão verdadeira média, vezes o volume desse processo, que aqui é A0 por H0 dividido por H1, vezes o logaritmo natural da deformação da altura que você está aplicando. Então, a profundidade desse golpe, né, dessa marretada aí no forjamento, ou a profundidade de laminação, a profundidade da espessura que essa chapa está, que essa fio está passando pela fieira, né, a redução dessa espessura, tá? Ela vai nos dar uma unidade de newtons por milímetro aqui. Pode ser newton metro, pode ser outras unidades de energia que vocês são acostumados a ver na mecânica. Mas aqui a gente vai considerar newton milímetros, tá? Vamos lá. Acho que aqui vocês entenderam mais ou menos a ideia do trabalho? Eu acredito que sim, professor. Então, beleza, então. Tá. Vamos ver, então. Vamos lá. Bom, eu já tinha, acho que, abordado com vocês sobre uma ideia que é fundamental, assim, também da conformação mecânica, e a gente entende que parte né, a deformação é justamente o acúmulo de discordâncias, deformação por cisalhante desses cristais, a fratura e a restauração desses, reordenação desses cristais também por mecanismos de... Depois que vocês vão ver na próxima aula, provavelmente, ou nessa ainda hoje, de restauração da microestrutura, recristalização, né? Entendeu sobre o que é a temperatura homóloga na conformação mecânica. Para todas as condições de deformação plástica, parte dessa energia ela é dissipada em forma de calor, né? E esse calor ela é em torno de 10%, mais ou menos. Isso vai depender da estrutura cristalina do material. Então, como é que essa estrutura cristalina está ordenada, né, na sua espacialmente, né, nos seus planos, né, para que ocorra diferentes mecanismos de discordância e de deslizamento desses planos, né, cristalográficos. Vai depender disso, né, também.
a gente tem uma fórmula empírica para definir a geração de calor nesses processos. E ela é muito importante porque essa geração de calor aí vai nos definir a eficiência nos processos de conformação também, tá? Quanto mais a gente conseguir reduzir essa energia, né, que está sendo dissipada em forma de calor nos processos de conformação, ou aumentando dependendo da temperatura de trabalho, você vai ter materiais com uma microestrutura mais homogênea, mais ordenada, com melhores propriedades mecânicas, tá? Então, o trabalho de conformação na geração de calor, né, o aquecimento adiabático desse sistema ali, né, ela é definida por essa equação, que é a variação da temperatura, né, máxima, né? Então, tipo, você deforma lá um cilindro, né? Aqui ele está deformado já, tá? Aqui é original. Que horrível, tá? Mas tudo bem. Vai existir uma variação de temperatura dentro dessa peça, tá? E essa temperatura, essa energia interna acumulada aqui, né? Ela vai ser dispersada em forma de calor, que é a nossa unidade de temperatura aqui, né? Bosta. Então, ela é dada pelo trabalho de conformação, que a gente já viu ali no slide anterior, tá? E ela é dividida, então, pela densidade desse material. Então, existem essas propriedades atômicas, né, físico-químicas, né? Então, a densidade desses átomos ali, né, desse material em si, né? O ferro tem uma densidade específica, o titânio tem outra, né? O alumínio tem outra densidade. E conforme varia-se a densidade, varia-se também, né, algumas propriedades pertinentes à deformação plástica, de como ele vai deformar, né, plasticamente. O calor específico desse material, né? E o equivalente mecânico do calor. Aqui eu botei 4,19 joules por cal, mas se você tem outras unidades também aqui que dá valores diferentes, tá? Vai depender de qual unidade de medida você vai estar trabalhando nesse sistema, né, de mecânico, né, que você está gerando aí esse equipamento para criar um produto, né, uma peça, né? Então isso vai depender muito do usuário, né, de quem está fazendo o projeto, certo? Bom, importante que agora vocês já têm os conceitos, então, de trabalho, limite a lei da continuidade, né, e a lei da constância do volume e o trabalho de conformação mecânica foram densificados e resumidos, mas acredito que a mais importante disso vocês já tiveram agora. A gente tem que entender sobre os limites máximos de deformação plástica, né? Então, para um determinado material, nesse caso, esse limite máximo de deformação ela vai ser influenciada por grandezas, né? E essas grandezas físicas elas estão listadas nesse slide aqui para vocês, tá? Para vocês terem já esse material pronto em casa. Que é pelo estado de tensões, né? Que você está aplicando. Eu não preciso de novo aqui mostrar para vocês o que é um estado de tensão, vocês já sabem disso, né? Pela temperatura do processo, né, de conformação, pela taxa de deformação, né, é outro parâmetro importante nesse processo. Então, o que acontece? Né? As tensões de tração, no caso, naquele estado uniaxial de tração, né, trativo, elas rompem antes que o estado de tensão compressivo, como a gente está vendo nesse gráfico aqui, tá? Isso aqui eu peguei do livro do professor Schaffer, de Porto Alegre. E a gente vê que no estado compressivo de deformação plástica, por isso que eu falei lá para vocês nas primeiras aulas que para alguns processos como forjamento, por exemplo, a maioria dos estados de tensões desse material durante o processo de forjamento é por compressão, né? E é por isso que desculpa, minha garganta já está seca, eu vou ter que pegar uma aguinha ali, pessoal. A compressão, no caso aqui, a gente consegue deformar melhor esse material, mais, né? E o estado de compressão também beneficia em propriedades como fadiga, resistência à fadiga, dureza, outros mecanismos, tá? De enriquecimento nas propriedades mecânicas. O estado de compressão é muito importante para isso, tá? Em comparação à tração. Só que quando a gente está deformando uma peça, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora no ensaio de compressão, geralmente ela está passando por um estado triaxial de tensões, né? Pelo efeito do atrito, pela temperatura, meio lubrificante, etc. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó, a força aplicada é uniaxial no estado de tensão. Aqui é um exemplo, por exemplo, daquilo que eu falei para vocês do trabalho de conformação. Só deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, espaço, não, bota.
Meu amigo slide, me ajude. Aqui. Vocês estão observando aqui, isso aqui foi uma simulaçãozinha que eu fiz só para demonstrar para vocês na prática. Infelizmente, a gente não consegue visualizar, geralmente, o aquecimento adiabático. A gente consegue por termopares, tá? A gente vê isso aí experimentalmente. Mas não vamos fazer esse experimento aí com vocês, né, ao vivo, infelizmente, pela nossa infraestrutura. A gente não tem como. Então, eu procurei fazer algumas simulações, algumas coisas assim numéricas para mostrar para vocês durante as aulas, para vocês tentarem imaginar isso aí, né? Na realidade, o que está acontecendo num processo, tá? A gente vê, então, que teve um aumento aí, né, de 122 graus Celsius nessa peça aqui, conforme ela, devido a essa deformação plástica que ela teve, né? Num estado de tensões triaxiais aqui, porque a força no estado de compressão ela não é axial, mas o seu estado de tensões é triaxiais, porque ela deforma, né, plasticamente em outras direções também, né? Ela não só deforma numa deformação linear, né? Então, a tensão... Então, a gente consegue definir, então, aqui um exemplo, uma região não deformada, que seria essa região aqui, isso aqui é devido ao efeito do atrito, tá? O atrito, ele acaba gerando tensões cisalhantes, aumenta a tensão de cisalhamento nesses pontos aqui, e ela é máxima nas extremidades desses cilindros, né? E essa tensão cisalhante aqui, ela é responsável, então, pela diminuição da deformação plástica desse ponto aqui. É como se tornasse uma zona neutra, né? Então, por isso que ocorre essa protuberância nas extremidades, né? Esse embarrilhamento nessas peças quando você vai fazer o recalque de um cilindro para fabricar uma engrenagem, né? Tá? Então, aqui temos um exemplo aqui também fiz aquela mesma simulação lá, eu apenas fiz uma comparação com as curvas, eu tinha as curvas de escoamento desse material já, então, através da simulação eu consegui estimar relativamente qual é o coeficiente de atrito desse material durante essa deformação plástica, o quanto gerou aí de escoamento triaxial, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, nessas figuras esquemáticas aqui, né? Um elemento, tá? Então a gente pega um elemento desse nó aqui, tá? Tem um elemento dentro. São elementos tetragonais aqui nessa simulação. Mas aqui a gente vai utilizar elementos em cubos aqui, tá? E hexaedrais, no caso. A gente consegue, por esses pontos aqui, definir o estado de tensões que está ocorrendo nessas peças durante a deformação plástica. E a gente percebe que uma tensão aplicada em Z, compressiva, ela tem uma tensão normal, que é o contrário, e respostas na deformação plástica em diferentes direções. Então, as deformações no ensaio de compressão, ela é triaxial. Tá? Ela é uniaxial na sua tensão, mas a deformação dela é triaxial. Então, existe essa complexidade nos ensaios de compressão. E graças a essas triaxialidade, essas deformações elas se distribuem adequadamente, melhor, e a gente tem, por consequência, uma maior grau de deformação plástica no final do sistema, né? E aí vocês veem, então, que as curvas, se a gente fosse desenhar, depois eu vou desenhar para vocês ali. Primeiro a gente vai fazer um exemplo básico aqui, do ensaio de compressão, tá? Tá todo mundo comigo aí? Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Estamos acompanhando, professor. Tá. Então, um exemplo básico, então, de estado aí de compressão, eu vou mostrar nesse desenho aqui, eu fiz até acho que essa animação aqui, ela roda. Só deixa eu ver. Não roda mais. Deixa eu só dar uma... roda assim, ó. Tá. Então, eu fiz o quê? A gente vai calcular analiticamente a deformação equivalente, tá? Nessa situação, para essa peça cilíndrica. Isso aqui é uma simulação numérica, isotrópica, né, linear, com as informações de input nessa simulação aqui foram dadas para a gente calcular as tensões dela, mas a gente não vai definir, a gente não vai predizer as tensões aqui nesse exemplo, a gente só vai definir as deformações equivalentes, e não importa o material agora, só importa então o estado de tensões que está sendo aplicado, né? E o atrito, né, do sistema, a temperatura, etc., a gente vai definir a deformação equivalente verdadeira desse processo.
tá? E a gente vai comparar, então, com esse modelo analítico, com essa simulação numérica, com essa deformação equivalente, tá? E vocês vão ver daí, por números, né, por matemática aqui na mão, e que a simulação numérica ela é nada mais, nada menos do que a gente projeta, né? Só que a gente consegue tirar muito mais informação com a simulação numérica, e por isso a importância dela, né, nos processos de metal forming, né, na conformação de metais. Então, tá. Temos, então, uma compressão. Só vou pegar uma aguinha rapidinho aqui, por favor, me dá um segundo. Só um copo d'água vou pegar, tá? Show de bola. Agora eu vou conseguir falar. Bom, temos aqui, então, um cilindro com 30 milímetros de diâmetro e 30 milímetros de altura, tá? E pede para a gente calcular as deformações principais e a deformação equivalente para a redução de altura de 15 milímetros nesse processo, tá? Então, esses cálculos macroscópicos, né, que a gente está fazendo, elas devem, então, ser comparadas com os resultados das deformações equivalentes internas, né, desses elementos, desses nós, né, que a simulação numérica é por vetores, né, a gente consegue definir por vetores o estado de tensão e deformação, né, vetorialmente, a gente consegue ver pela teoria dos elementos finitos qual é a resposta, né, dessas deformações principais do processo de deformação de um cilindro, tá? Então, vamos pôr aqui, ó, isso aqui já foi a nossa exercício, vamos botar aqui o exercício de compressão plana, tá? A gente tem aqui, né, eu só coloquei essa figura aqui ilustrativa para mostrar mais ou menos para vocês o que a gente vai definir aqui, algumas variáveis importantes aqui, tá? Algumas variáveis de entrada, tá? Na simulação, para a gente conseguir entender, na verdade, a gente vê que essa simulação ela nos gerou uma variação, né? Radial, né? Da deformação radial aqui desse sistema. Para que eu vou pôr aqui, canetinha. Aqui, né? Aqui temos o raio zero inicial, tá? Vocês estão vendo aí? Conseguem enxergar? Tem? Um raio inicial aqui, né? Sim, tá dando para enxergar. Tá, vocês têm um raio inicial e um raio final, né, nesse processo aqui, né? Vocês fizeram a deformação plástica e aí vocês tiveram, se vocês pegassem experimentalmente isso aqui e comprimissem uma peça, uma barra cilíndrica e medissem as alturas dela, vocês teriam então essa variação de raio, né, radial, né, e do perímetro, né, dessa peça comprimida, tá? Nesse estado de tensões. Então, a primeira coisa que o exercício pede é para a gente calcular as deformações analíticas, né, principais, certo? E para isso aí, então, a principal, na verdade, é essa variação de 30 por 15, que é a altura do cilindro inicial e final, tá? Essa é uma das principais... deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. É a variação da altura, tá, pessoal? Esse é o delta H, que a gente precisa calcular para deformações verdadeiras, tá? Lembrando a vocês lá que a deformação em altura, isso aqui é um H, tá? Um H horrível, mas é um H. É igual à integração, né, da altura final pela altura inicial, esse processo, vezes, né, no caso, a integral, no caso, né, então seria o somatório de toda essa área ou volume, né, se fosse volumétrico seria uma integral tripla, mas no caso aqui, como é uma integral dupla, é simples, no caso, é de um elemento. Eu vou fazer aqui, né, epsilon H sobre H, vezes DH, né, em função da sua altura, tá? Então, isso aqui ela é igual, né, resolvendo o logaritmo de x sobre x, né? Seria isso. Nós estaria resolvendo aqui, a gente tem o logaritmo, né, de HF, ou HI, H final, né, sobre a altura inicial, certo? Seria essa a nossa deformação principal, verdadeira, tá?
E aí temos o quê? Que esse valor aqui vai nos dar um valor de menos, porque é negativo, é um estado de compressão, né? 0,69. Só para vocês se orientarem por que é negativo, é só vocês lembrarem dessa... deixa eu colocar aqui uma forma, que daí vocês não esquecem desse esquema, tá? Enfim, vou desenhar na mão mesmo, que é mais fácil. Vou fazer aqui, simplesinho. Né? Peraí, acho que eu vou espirrar. Temos deformações em... Aqui é uma deformação, tá? Né? Positiva. E aqui uma deformação negativa, tá? E aqui é um estado de tensões, tá? Lembre dessa curva aqui, né? Então, a gente sabe que estado de tensão compressiva deforma mais do que estado de tensão trativa, tá? Basicamente é por isso que é negativo esse sinal, porque a deformação é negativa, tá? Não é que é negativo. A deformação é um estado adimensional, tá? Ela é dimensional, a gente não dimensiona ela em si, a deformação verdadeira. Então, a gente considera ela como sinal negativo aqui, mas depois que a gente for gerar uma curva de escoamento analítico, ela pode ser 0,69 em módulo positivo, entende? Então, não se preocupe com isso. Aqui na deformação, tá? Então, temos a principal já resolvida. Então, nós vamos calcular agora, pessoal, a deformação radial, tá? Lembrando aqui que a gente tem um raio inicial de 15, tá? Só para lembrar, é 15, porque se é 30 o diâmetro, então eu tenho um raio de 15, tá? Mas como eu só me preocupa, na verdade, o diâmetro final desse processo, a gente teve que a simulação aqui nos deu um valor de 21,49. Então, eu tenho aqui o RF, tá? O raio final de 0. Opa, não, desculpa. Não, isso aqui não é a distância mesmo, é 21,49 milímetros. Tá? Essa aqui foi a variação, né? Aqui não é RF, é diâmetro aqui, tá? Não, aqui é raio, desculpa, porque se a gente fosse fazer diâmetro seria vezes 2, tá? Seria 44, desculpa, é 21 mesmo aqui, tá? Então, o raio final é 21 aqui, nessa deformação. Se a gente fosse calcular o perímetro, tá? Desse processo aqui, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que calcular, então, a variação radial, da deformação radial, igual a deformação equivalente, tá? Desse processo, que é a principal nesse caso, é igual a logaritmo natural de 2π RF sobre 2π a raio inicial, né? A raio inicial é 15, tá? R0 é igual a 15 milímetros. E então ela aumentou, né, nessa distribuição do perímetro, né? Em torno de 6 milímetros aqui, né? 0,49, seria mais ou menos seria o aumento que ela teve nesse estado de tensão, de deformações, tá? Então, fiz aqui, resolvendo esse exercício aqui, seria 2π vezes 21,49, né, dividido por 2π vezes 15. Nossa, isso aqui que horror. Olha aí. Isso aqui é igual a 0,3595, tá? Esse aqui seria a nossa deformação verdadeira radial, tá? Nesse processo. Então, tendo essa deformação verdadeira radial, fica mais fácil de a gente calcular a deformação equivalente, lembrando que a equação da deformação equivalente aqui, terceira, né? Cálculo da deformação. Isso. Tá. Nossa, é horrível esse risco aqui, mas enfim. Eu não vou arrumar isso aqui agora. A deformação equivalente aqui, nesse caso, né? Então, a gente vai calcular a deformação equivalente no terceiro passo. A gente já calculou aqui a deformação principal de altura, já calculamos a deformação radial, então temos para 2 estados, tá, de deformação dentro de um plano, né? Lembrando ali,
Se a gente fosse pegar um cubo aqui, né? Um elemento aqui, né? Já lá. Nossa, pior ainda. Ficou pior ainda. Não entendo o que dá, se é defeito na caneta, se é defeito no software, sei lá o que acontece aqui. Nem isso não está funcionando mais, travou tudo. Bom, né, pensando no cubo aqui, né? Então, a gente tem que eu tô com essa coisa aqui acionada. Agora entendi. Né? Eu tenho, imaginando um cubo aqui, tá? Cubo horrível. Né? Eu já tenho a deformação, então, nessas direções e nessa direção, né? Então, eu já tenho praticamente, né, essa também, né? Que é o que a gente vai ver, né? E a deformação equivalente, simplesmente, aqui eu tenho que botar ε1, tá? ε1, ε2, ε2, ε3, ε3, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. E aí, no que a gente está vendo. Então, a gente vai calcular a deformação equivalente, que é o somatório de todas essas deformações, né, sobre a sua raiz quadrada, desses dois terços, né? Então, a deformação equivalente, nesse caso aqui, é igual, vou colocar aqui, EQ raiz quadrada de 2 terços vezes EH ao quadrado, né, que seria da altura, tá? Pode ser da altura, não tem problema. Mais a altura em um lado, em um desses lados, no caso, eu vou colocar E1, tá? Fica melhor, que é a principal. E2, né, ao quadrado, mais E3 ao quadrado, tá? Isso tudo é raiz quadrada, né, de 2 terços vezes essa somatório ao quadrado dessas deformações. Certo? Então, a partir daí, se a gente for colocar os valores que foram dados para nós aqui, né, desse resultado, 21,49, 0,15, 0,69, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse caso aqui, o que importa para nós aqui é esse valor, que é uma das direções, né, ε1, tá? O valor da radial aqui, que acabou apagando, mas era 0,35, tá? 35,95, tá? Essa aqui era o ε2. E o ε3, por consequência, se a gente vai considerar um sólido perfeito, vai ser igual a ε2, tá? É por isso que vocês vão ver agora aqui na equação, na resolução dela, que aqui ela é igual, então, a raiz de 2 terços de 0,359 ao quadrado, mais 0,359 ao quadrado, mais 0,69 ao quadrado. Tá? Se vocês pegarem a calculadora e resolver para o professor, mas não precisa, que eu já tenho pronto aqui, vocês vão ver que a equação equivalente, a deformação equivalente desse processo é igual a 0,6998. Lembrando lá, para vocês lá, aqui está 0,69 negativo, e aqui deu 0,6968 positivo, é só para vocês verem que ela se aproxima, então, do status de tensões principais que essa deformação está sendo aplicada, tá? Em determinado objeto. Então, você pode ver, então, que a deformação equivalente é 0,69,68. Se você vai ver nesse mapa de deformação plástica aqui, tá? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, fica melhor para vocês verem. Olha como a simulação ela é muito próxima, né? Se vocês marcarem aqui a caneta branca, vou botar uma caneta vermelha. Olha aqui onde é que está 0,69, ó. E olha onde é que está marcando essa região de 0,69, quase todo o corpo de prova. Tá? É uma aproximação, como eu falei para vocês, a simulação deixa mais específico, porque na simulação, essa simulação, eu considerei o coeficiente de atrito de 0,08, que é quando existe uma interação, um atrito no sistema, no trabalho a frio, tá? Muito pequeno, e que vai gerar um pequeno embarrilhamento nessa peça aí, tá? Por isso que existem essas diferenças de deformações, no estado de deformações.
Isso aqui é um elemento 2D, tá? Uma simulação de 2D. Mas vocês podem ver que é muito próximo do analítico, tá? Então, vocês conseguem estimar, a partir dessas deformações equivalentes aqui, as tensões equivalentes do material, se você já conhece a sua curva de escoamento, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia desse exercício aqui, para vocês terem noção de onde vem, tá? Para onde vamos, no caso. Alguma dúvida? Tudo certo ali? Estou tentando ser o mais claro possível aí para vocês. Professor, Oi. Só fiquei com uma dúvida de onde que saiu esse meio de calcular a deformação equivalente. Isso aí pela decomposição do estado de tensões, né? As tensões que você viu lá em mecânica dos sólidos, né? Do elemento de von Mises, né? Von Mises, ele tem uma relação matemática, né? Dentro de um cubo, de um elemento, de como se calcula esses estados de tensões e deformações, né? Numa peça. Mas eu vou fazer um exercício depois na estágio de deformação plana e vocês vão ver detalhadamente a decomposição dessa equação aí, tá? Beleza, obrigado, professor. Não é nada. Ô, professor, Certo? só uma dúvida. Quais são as condições para que a gente possa considerar como sólido perfeito? E aí o ε3 igual ao ε2? Principalmente por vou desenhar aqui, principalmente por essa situação, tá? Que a deformação na altura, ela mais a deformação da largura aqui, tá? Digamos, mais a deformação dB, vou colocar aqui HLB, tá? Elas têm que ser igual a zero, porque elas fazem parte da nossa relação da constância do volume, certo? A partir da constância do volume, a gente consegue, então, estimar essas relações, né? E mostrar, e considerar, na verdade, isso é uma consideração, como eu disse, não existe perfeito, sólido perfeito, né? Isso é uma aproximação, né? Que a gente faz para que a gente consiga estimar os valores que se aproximam da realidade, né? Nos processos de conformação, né? E nos diferentes estados de deformação e tensão que esse material está sofrendo. Tá? Eu não lembro quem é que me perguntou, mas isso aí é pelo Fabian, né? É pela constância do volume que a gente consegue, então, né? Porque, lembrando, né, que isso aqui é logaritmo natural de H1 sobre H0, né? Mais logaritmo natural de L1 sobre L0, né? Mais logaritmo natural de B1 sobre B0, ela tem que ser igual a zero, tá? E isso aqui é justamente, se vamos pensar, então, num cubo perfeito aqui, que está todo torto, mas é só para demonstração mesmo. Que horror isso aqui. Tá. As direções de deformação nesse ponto aqui, né, elas têm que ser equivalentes, então, à mesma magnitude das deformações nesse ponto aqui, né? Então, seria essa a ideia da constância do volume. Né? Elas têm que ser iguais nas direções. O quanto deforme. Digamos que a deformação é binária, tá? Digamos 0 e 1, tá? Se eu deformar 0,5 num ponto, tem que ter 0,5 no outro. Entende? É isso. É isso que vocês têm que entender o porquê que a gente considera como um sólido perfeito, nesse caso aqui. Um volume perfeito, desculpe. Melhor dizendo, volume, né? E a gente faz essas relações de cubo, de elemento aqui, porque elas são mais simples de entender, né? De onde vêm os estados de tensões, né? De deformações. Certo? Beleza. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Então, a partir desse ponto, vamos lá, estamos aqui, né? Bom, terminamos o exercício e agora a gente vai, então, para a parte de deformação plana. Sendo 13h27, eu acho que eu não vou conseguir fazer o exercício com vocês de deformação plana. Vou ver se eu tenho ele pronto aqui. Para ver se eu consigo acelerar o tempo. Bom, qual é a diferença, então, do estado... A gente falou até agora, então, do estágio de tensões, né? De compressão de um cilindro, né? Então, a gente viu que a gente aplica uma carga uniaxial, tá? Numa determinada direção, a gente vai ter respostas triaxiais de deformação plástica, tá? Então, basicamente, o cilindro seria essa a ideia. Quando a gente trabalha com a condição de deformação plana, como você está vendo nessa figura aqui,
a gente vai gerar fluxo de material linear em duas direções, em uma determinada força, porém, na direção seria, deixa eu ver aqui, seria perpendicular à direção do fluxo, né, de material, aqui nesse caso, que seria essa direção, se eu fosse, aqui, não, eu vou colocar um eixo aqui que fica melhor de vocês verem nessa figura. Né? Aqui eu tenho, direção X, Y, Z. Tá. Acho que fica melhor assim. Né? Eu tenho a força aplicada nesse ponto, tá? Digamos que é Z aqui, né? E a deformação plana, e ela se distribui na X, né? X1 aqui, X2 aqui, tá? E aqui, a deformação ela é igual a zero, tá? Isso é a definição da deformação plana, tá? Então, a gente vai conseguir ter um estado de deformação bidimensional durante a conformação desses metais. E isso vai ser justamente por essa relação aqui de comprimento que essa matriz, né, que está conformando esse material, ser maior, no caso, do que a relação da aqui base vezes comprimento, né, maior do que a peça, no caso aqui, tá? E aí ela vai nos dar essa condição de deformação plana, esse material. Então, basicamente, a gente consegue estimar predizer alguns mecanismos de deformação plástica, de conformação, através desse estado de tensões, né, de deformação, no caso, com uma aplicação uniaxial de tensão, de força, né? Com a redução da espessura aqui, que está dando T, ó, a gente consegue, então, dois vetores aqui de deformação, no caso, em X, né? E a gente vê a variação da espessura, então a gente consegue deformar a variação da altura, tá, dessa peça, e desse comprimento aqui, né, em X, e o quanto ela se deforma plasticamente em X, sem afetar nessa direção aqui, que seria normal, esse plano aqui, né, que seria mais ou menos aqui, né? A gente não deforma, a gente é muito quase nula, então, esse estado de deformação e de tensão nesse processo, tá? Para essa direção. Isso está relacionado, então, com essas... a gente consegue definir esse estado de tensão tendo o B muito maior do que o W, né? Aqui está mostrando que o B, no caso aqui, é o comprimento dessa matriz ali, né, em função do comprimento dessa chapa ali que está sendo deformada, né? Então, tendo essa relação bem maior, né, a gente consegue, então, gerar esse estado de tensão, de deformação nessa peça. E é interessante esse critério na conformação, porque esses modelos aí, analíticos, utilizando esses estados de deformação plana, era muito interessante para prever o comportamento em processos de laminação, tá? De chapas aí na aciaria, na indústria de laminação, de fazer perfis, né, de chapas. Justamente porque o estado, normalmente, de deformação plástica, pelo menos o que é desejado na deformação da laminação, é que não tenha realmente essa variação nessa aqui, digamos que longitudinal seria X, né, a transversal, no caso, ali, de espessura, de largura, no caso, não aumente na laminação. A deformação de largura acaba não sendo benéfica, né? E a gente consegue prever modelos para que a gente evite esse tipo de problema na laminação de chapas. E a deformação plana é muito interessante para isso, para a gente calcular as tensões equivalentes verdadeiras conforme vai aumentando esses passes de laminação e diminuindo as chapas, como a gente vai ver nessa figura aqui, ó, tá? Uma compressão, né, plana ocorrendo, isso mais ou menos simula, né, as mesmas condições de que está ocorrendo de deformação de espessura em processos de laminação, ó, de chapas, né? Aqui está mostrando aqui vários passes, né? T1, T2, T3, T4 e 5. Pode ter diversos passes de laminação. E conforme vai aumentando esses passes, como eu tinha falado para vocês do trabalho de conformação, a tensão vai aumentando, tá? Né? Conforme vai aumentando essa quantidade de deformação plástica, né? E essa variação de altura, né? Nesse processo. Tá? Então, é mais ou menos, basicamente, a ideia da deformação plana, vendo aqui por aqueles cubos, de novo, né, decompondo esses modelos ali, né, a gente vê que o E3 aqui, ela vai nos dar E1, mas não vai nos dar E2 nesse caso. Isso aplicando uma tensão 2, né, na peça, tá?
gente está criando uma tensão aqui nesse ponto, e a gente está vendo que só tem deformações no E1 aqui, no ε1, né, e no ε3. Então, mais ou menos isso que a nossa deformação plana ocasiona nos processos. Então, tá, aqui tem as relações matemáticas, né? E vocês me perguntaram lá na equação da tensão equivalente, mas por que é isso, né? Ela vem dessa relação aqui, geométrica. Eu tenho um exemplo aqui pronto, acho que eu vou mostrar ele para exemplificar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Compressão plana. Mas eu tenho um exercício aqui depois. Para aqui, acho que fica melhor para vocês verem. Aqui, ó. Então, aqui tem um exemplo então, de deformação plana, então eu vou tentar demonstrar para vocês aqui. Deixa eu só arrumar aqui a minha borracha. Vamos lá. Não me ajuda essa criança aqui. Parei. Eita, pronto. Agora vai. Bom, né? O material, então, com estado de escoamento constante, ele é deformado a uma deformação plástica permanente X, tá? Por um ensaio de compressão plana, que é esse que eu mostrei no desenho para vocês aqui. Onde a tensão em 3 aqui, que é igual a tensão em Z, ela é igual a 0, tá? O sigma 3, tá? E ele está pedindo para a gente determinar, então, a tensão compressiva e efetiva e a tensão compressiva a deformação efetiva. Eu falei tensão 2 vezes aqui, mas é a deformação efetiva, tá? E a tensão compressiva nesse processo. Aí a gente vê nesses planos aqui, né? Temos um plano assim, de diferentes estados de tensões, tá, pessoal? Aqui, lembrando vocês de von Mises e Tresca, a gente tem aí que são as deformações críticas antes que ocorra o rompimento, né? Ou o ponto limite crítico para que eu comece, então, a deformação plástica desses materiais, tá, pessoal? Esses pontos aqui, essa curva, só para lembrar, isso aqui é uma retomada, tá? Que vocês já viram isso aqui. Dependendo do estado de tensões que esse material está sofrendo durante a deformação plástica. Pode ser por usinagem, pode ser por estampagem, né, laminação, o que for. Aí a gente vê, então, que no estado de deformações planas, a gente vai ter diferentes mecanismos. E que eu vou tentar mostrar para vocês agora nesse exercício aqui que eu vou colocar aqui na apresentação. Só um minutinho. Vamos lá. Então, aqui é só para exemplificar, aqui esse exercício aqui, ele só está para vocês verem mais ou menos, aqui está a figurinha, né, mostrando qual é a ideia, né, que então a direção de deformação em Z é 0. Aí a gente tem que pensar na questão da deformação sobre a constância do volume nesses processos, né. Lembrando, então, que se a gente tem aqui o EX, se ele é igual ao E3, no caso, né? Se a gente tem o EZ, que é igual a E2, é igual a 0, nesse caso aqui, nesse processo, né? A gente também tem o EX, o εx e o εz é igual a menos εy, que é igual a menos ε sobre 1. E daí, lembrando das tensões lá, do critério de escoamento, né, de von Mises, a gente tem que a derivada dessa deformação equivalente sobre a tensão, ela é multiplicada pela tensão 2, menos 1,5 aqui, né, vezes o epsilon sigma 1 mais sigma 3. E isso é igual, no caso, ao sigma... isso é igual a 1,5, tá? Do somatório dessas diferentes estados de tensões da peça, e que isso vai nos dar se isso a gente decompor isso aqui, vai ser igual a 1,5 vezes a deformação em 1, tá? A tensão, no caso aqui, desculpa, em sigma 1. Então, a tensão equivalente nesse caso, ela vai ser 1 sobre raiz de 2, tá? Que é igual a raiz quadrada da decomposição desses estados de tensões aqui, lembrando...
um processo de... lembrando lá, né, que a gente tem tensões sigma, né, em xx, tá? A gente tem sigma em xy, né? A gente tem sigma em xz, né? E aqui a gente tem sigma em y, y, e aqui tem um sigma em zz. E a gente, normalmente a gente usa, né, para estimar as tensões normais, né, porque isso aqui está mostrando só as tensões normais, tá? A determinante, então, do somatório dessas tensões, né, principais durante a deformação plástica. Isso aqui está igual a zero. Então, partindo, vem dessas decomposições matriciais, tá? Do estado de tensões, essa equação aqui. E a gente vê, decompondo ela, nós temos, então, a decomposição das tensões normais de x e y elevado ao quadrado, mais o somatório das tensões normais de y e menos a tensão z elevado ao quadrado, mais o somatório do estado de tensões cisalhantes, tá? Que seria essas regiões aqui, né? Seria aqui, né, nesse ponto aqui, né, da matriz. Cisalhantes, então, de z e menos y ao quadrado, vezes as tensões, no caso, cisalhantes, né, de xy ao quadrado, mais yz ao quadrado, mais tensão de xz, tá? Tudo isso aqui em raiz quadrada. Se a gente vai fazer resolver esse cálculo aqui, a gente vai ver que, conforme o enunciado do nosso exercício, a tensão aqui em x é igual a zero, nesse ponto, né, e vai nos dar uma tensão normal 1, tá, ao quadrado, menos essa tensão aqui decomposta, sigma 1 sobre tensão 1 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, menos tensão sobre 2 ao quadrado, menos o zero, né, ao quadrado. Isso vai, se a gente for somar isso aqui algebricamente, vai nos dar raiz de 3 sobre 2, vezes a tensão 1 normal, né, que é a tensão ali nessa direção principal dessa peça. Se a gente vai numericamente resolver, vai dar o valor de 0,86,6 vezes a tensão em y. O que isso quer dizer? É esse valor aqui, ó, tá? Então, a deformação plana, quando a gente for calcular a tensão efetiva na deformação plana, no estado de deformação plana de uma peça, se for pedir para você determinar, vocês vão multiplicar esse valor aqui de 0,86, que é esse valor empírico, né, vezes a tensão, né, de escoamento plástica que esse material está sofrendo. E aí, dessa forma, a gente vai calcular a tensão efetiva, tá? A equivalente nesse processo de deformação, que vai nos gerar essa curva aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Por exemplo, para o aço aqui. Cada ponto, né, vai ser um incremento dessa tensão equivalente aqui, que é de 0,86 vezes a tensão de escoamento, que a gente retira das curvas de tensão de deformação ou de compressão, tá? Pode ser de outro estado de tensões que você está aplicando, para gerar essa curva de escoamento no estado de tensão plana. E a deformação efetiva é a mesma coisa, só que é o inverso, né, da tensão, no caso, né, porque ela vai ficar 2 sobre raiz de 3 de epsilon y, nesse caso, que vai nos dar esse valor de 1,15 vezes a deformação y. Vamos ver aqui, eu tenho aqui, tá? Para a deformação equivalente vai ser a mesma decomposição, tá bem ruimzinho de enxergar, eu acho que caneta azul aqui. Fica a raiz de 2/3 vezes epsilon x ao quadrado, mais epsilon y ao quadrado, mais epsilon z ao quadrado. Lembrando que no mesmo estado de tensões matriciais, né, quando você põe numa matriz, né, esse estado de tensões, para a deformação é a mesma coisa aqui, tá? E isso é igual a 2 vezes, mais, né, 2 vezes essas deformações equivalentes em xy ao quadrado, que são as cisalhantes, né, no caso, o estado de detenção cisalhante, e fazendo toda essa manipulação algébrica que a gente vai ter, então, 2/3, 2 sobre raiz de 3, tá? Como resultado. Isso é igual a 1,15 vezes a deformação em y. Então, essa é da onde vem, né, matematicamente, essas tensões efetivas e deformações efetivas no estado de deformação plana. Bom,
Então, a gente já tem uma ideia, então, de como é o estado de tensões triaxiais e estado de tensões pela ensaio de compressão, né? E pelo ensaio de tração a gente já fez na aula anterior, e agora pelo ensaio de triaxial de compressão, outro. Agora a gente fez também mais simplificado a deformação plana, só para vocês terem uma ideia que o que é importante vocês saberem na diferenciação, quando forem diferenciar um estado de deformação plana, esse é o critério, tá? Esse é o critério, então, quando for cumprida essa relação de B maior que W, no caso, né, de o tamanho desse comprimento da matriz for maior que a espessura desse material ali, no caso, a largura dessa chapa que está sendo comprimida, essa chapa não vai deformar na sua largura, no caso, ela vai deformar no seu comprimento, tá? E é isso que vocês precisam, que é mais importante para vocês nesse momento aqui, tá? Desse exercício. Aqui para decompor, para você calcular a pressão de contato durante esse processo aqui, vocês podem utilizar a força sobre a variação da área aqui, né, que é W vezes B. Então, vocês vão ter aqui a tensão Y, e a partir desse TY aqui, vocês conseguem pôr aqui e multiplicar para encontrar a tensão efetiva desse processo, tá? Olha só como fica mais simples de ver, né, depois que 0,86 vezes a tensão de Y aqui, né, a gente consegue calcular a força desse processo, né? Tendo a base e a altura, né? A relação, no caso de WB, dessa chapa. Bom, aí temos aqui mais um tópico que é importante para vocês aqui também, só para vocês entenderem a ideia, né, de como funciona a textura. Né? Se a gente vai observar no microscópio óptico, tá, pessoal, a superfície de um cristal metálico que foi deformado por uma deformação plástica qualquer, tá, apresenta então alguns degraus que são essas deformações que são cisalhantes, que têm mecanismos de rotação e de escorregamento desse plano cristalino durante a deformação plástica, tá? E se a gente vai diminuir em escala atômica, a gente vai ver que existem planos de escorregamento na microestrutura. E se a gente for diminuir mais ainda, a gente vai ver que há discordâncias né, durante essas deformações plásticas. Tá? Então, isso aqui é só uma figura que mostra como seria se a gente estivesse ampliando cada vez mais a deformação, vendo em uma escala mais ampliada, o que está acontecendo nesses materiais durante a deformação plástica. E aí, a textura cristalográfica, no caso desses materiais plásticos, aí, digamos, ela possui diferentes orientações, né, nesse policristal, e ela é causada por essas deformações, essa textura, né? E esses que vão gerar tipo diferentes campos de tensões, no caso, que vão locais que vão dar uma orientação preferencial para esses cristais, né, para essa textura. E essa orientação preferencial para essa textura, ela está muito relacionada àquilo que a gente viu nas primeiras aulas ali sobre a anisotropia, que ela vai nos dar propriedades macroscópicas em uma determinada direção de aplicação de força maior do que em outras direções, tá? Então, a partir disso, a gente consegue entender alguns aspectos sobre a manipulação na deformação plástica em uma escala bem ampla, né, ampliada, né, uma escala microscópica nesse caso. Basicamente, o que eu quero, na verdade, que vocês entendam aqui, né, a gente está vendo alguns mecanismos de deslizamento, né, quando o material sofre uma tração, né, aqui, né, ocorre então esse deslocamento transversal e depois um deslocamento sem deslocamento transversal. Na verdade, duas maneiras desse material se deformarem plasticamente, nesse caso, ou o seu duplo deslizamento. Então, assim, a gente vai ver numa chapa ou numa barra cilíndrica, vocês vão ver que tem diferentes mecanismos, né, que vão nos mostrar depois lá naquele experimento como esse material está deformado plasticamente, e por ali a gente consegue classificar se ele é um material dúctil ou um material frágil, porque depende muito desses mecanismos, né, de deslizamento desses cristais. A gente consegue
estimar para um material que está sendo deformado plasticamente o que a gente chama de tensão cisalhante crítica resolvida, tá? E esse é um valor, no caso, que ele é equivalente, tá, para um monocristal. Se você imaginar que a gente está deformando um monocristal ali de cádmio ou de nióbio ou qualquer outro metal, a deformação, o limite, no caso que vai ter o escorregamento desse plano, desses planos aí, como vocês estão vendo nessa figura, ela vai ser resolvida por esse TCCR, né, que é essa tensão de cisalhamento crítica resolvida. Tá? E a gente vê que, então, no monocristal tem planos de deslizamento, tá? Durante as tensões que são aplicadas. Existe essa tensão resolvida, que a gente vai calcular depois, uma tensão normal, essa resolvida aqui, e os ângulos, tá? De variação, que vai ter esse cristal, essa variação desse cristal ali, quando ele estiver tendo essa deformação cisalhante nesses planos cristalinos, quando ele chegar a um ponto aqui é em torno de mais ou menos de 45 graus desse plano de deslizamento, né, ele vai estar atingindo, na verdade, o seu o seu ponto crítico, que é onde, a partir desse ângulo, as deformações de escorregamento vão acontecer nesse material. E essa ela é dada por essa equação aqui, né, que é força sobre A vezes o cosseno do ângulo lambda, vezes o cosseno do ângulo aqui, o ângulo mesmo, né? E a gente vai ver que ela é dada pela lei de Schmidt. Isso é uma lei já da deformação plástica dos materiais, tá? Onde a tensão axial mínima, né, para que ocorra o escorregamento desse material, ela é correspondente a 45 graus do plano de deslizamento, tá? Então, a gente vê na figura aqui esquematicamente. Aqui temos um exercício que vai ser demonstrado. Acho que eu vou mandar um vídeo, tá? A próxima aula vai ser a próxima aula de manhã vai ser assíncrona, né? Se eu não me engano. Não, a próxima aula é quarta, agora de tarde, a gente tá na segunda, né? Vai ser uma aula presencial. Eu posso fazer esse exercício, então, já no começo da nossa próxima aula lá para vocês respirarem um pouco também, senão fica muito assunto misturado aqui, fica muita coisa para uma aula só, e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem no que vocês viram hoje, tá? Eu acho que fica melhor para a gente encerrar hoje aqui essa nossa aula. Eu vou fazer a chamada aqui, eu vou abrir a presença de vocês aqui. Deixa eu ver aqui, adicionar sessões. Hoje é 7, 12h20, 14h20. Vai até as 16 horas e eu vou colocar 10 minutos aqui, que eu dou 10 minutos para vocês marcarem suas presenças a mais aí. Né? Adicionar essa sessão aqui. Bom, tá disponível para vocês lá fazerem a chamada, tá, pessoal? Da aula de hoje. Eu vou, sem muita delonga, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu acho que esse exercício aqui fica mais pertinente a gente fazer na próxima aula, porque senão vai ficar muito assunto misturado e acho que isso aí pode enrolar a cabeça de vocês. Então, eu vou só retomar aqui, então, o que vocês viram comigo hoje aqui, tá? Os limites máximos de deformação, o trabalho de conformação, a lei da continuidade, tá? Olhando aqui, ó. Vamos olhar nesse slide principal aqui, tá? Da nossa aula 3. Vocês viram, então, comigo até essa parte aqui, tá? O ensaio de compressão plana. E o que é importante vocês terem como principal assim, entendimento dessa aula hoje, para que vocês pensem sobre isso, a gente entender bastante sobre o conceito de trabalho, tá? Das tensões verdadeiras médias, né? Que é igual ao somatório das tensões dentro de uma curva, né? Dentro de vários passes de deformação mecânica. Que coisinha chata isso aqui. Eu brigo com meus slides que eu quero fazer, desenhar e não consigo. Fico bravo com isso. Né?
que é o somatório, então, dessas tensões, tá? Tensões que foram realizadas em diferentes passes de deformação, né, pessoal? Tá? Então, aqui é 1/3, poderia ser 1/4, 1/5, 1/6, né? Vezes 1/5, vezes 1/6, dependendo da quantidade de passes que tem esse processo. E o trabalho de conformação mecânica, então, é a força vezes um deslocamento, no caso, né? Que ela deriva, então, de um volume, né? De um processo vezes a deformação logarítmica, né? De altura, por exemplo, né? Vezes a sua tensão, né? Verdadeira média, tá? Então, a tensão verdadeira média desse processo aqui, né, vai nos dar, então, como resposta essa unidade de medida, tá? Porque aqui é milímetro cúbico, né, vezes aqui milímetro quadrado, né, por Newton aqui, né, milímetro cúbico corta aqui, né, corta aqui, sobra milímetro, e aqui é dimensional, né, e a resposta é Newton milímetro, tá? Então, essa unidade de energia é importante para vocês aqui, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque vocês vão calcular a força de processo, entendendo a unidade de energia, que entendam também como se decompõe uma curva de escoamento, né? Se vocês receberem uma equação de escoamento plástico, né? Vocês saberem agora como trabalhar com ela e associar isso aqui a essas tensões que são calculadas em diferentes estados de deformação, lembrando que a gente tem para diferentes passes tensões maiores, né? Na conformação mecânica, né? Devido ao mecanismo de encruamento, né? Isso vai dar pontos aqui, que são as tensões em cada estado de deformação plástica dessa peça que está trabalhando a frio, que não há restauração microestrutural. Isso aqui é o somatório dela, a média dela vai nos dar, então, a tensão média, né? E essa tensão média é a tensão que vai ser usada para calcular o trabalho de conformação, tá? Então, prestem atenção nisso aqui, tá? A geração de calor, né, ela é responsável pela eficiência do processo, os limites de conformação, estado compressivo, melhor para conformação mecânica do que trativo. Tá? Mostrei os ensaios, mostrei analiticamente que é possível calcular a deformação equivalente, tá? E comparar com a simulação computacional e ver que é muito próximo. E mostrei um pouco da deformação plana para vocês. Tá? Depois eu vou mostrar esse exercício aí, eu tenho uma gravação desse exercício, eu fiz com mais calma ele, decompus ele. E se vocês tiverem dúvida mais além sobre isso aí, eu posso explicar melhor para vocês essa parte da compressão plana e deformação plana. Bom, pessoal, a princípio é isso hoje. Agradeço o tempo de vocês aí. E vocês estão liberados, então, aí para ter a aula de quarta-feira. Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Ai. De nada, até quarta-feira.